Salve, rapaziada! Trazendo mais um vídeo aqui no canal, hoje com a parceria aqui do Joniel. Estamos aqui com esse setup game, galerinha, para mostrar para vocês em detalhes. Pode ver que já estão todas as caixas aqui dos produtos que nós usamos nesse gabinete. Ele é o gabinete da Redragon, como vocês podem ver aí, modelo Wheeljack. E ele é um pouco semelhante ao gabinete da Corsair. É isso, Joniel? Essa parte frontal dele, com esse sistema aqui de filtro, se parece muito com o Corsair 460, que é um modelo bem antigo, um dos primeiros que a Corsair lançou com a frontal toda de vidro. E só falando um pouco aqui rápido sobre o gabinete, ele tem vidro aqui na lateral, como vocês podem ver, tem vidro aqui na frente, filtro de poeira, aqui é de nylon, né, Joniel? Exato. Filtro de nylon, que é um dos melhores que tem, porque é bem fininho e acaba retendo bastante a poeira. Os vidros dele são levemente fumê, como pode ser visto aqui. Ele tem o filtro de poeira aqui em cima, com suporte magnético, como é o padrão hoje em dia. Esse aqui não é nylon, né? Esse aí é um plástico comum. Aqui no painel frontal a gente tem aí o 3 USBs, né? São duas 2.0 e uma 3.0. Botão aqui de reset, botão aqui específico para controlar RGBs, por acaso tiver aquelas controladoras com suporte a colocar o botão reset, mas esse já tem um específico. Esse aqui vem um lugar do USB tipo C, mas não tem o conector, né? Vem só a furação de fábrica, mas não vem. Possivelmente deve ser um modelo mais avançado que venha. Botão de power, ligar e desligar, e fone de ouvido e microfone ligar aqui nos conectores separadamente. Nós vamos levar esse gabinete aqui para a bancada para mostrar aí para vocês em detalhes. Galera, já estamos aqui com o gabinete na bancada, já removemos aqui o vidro da lateral e o Joniel vai nos ajudar aí a falar um pouco sobre os componentes. Vamos começar aqui sobre a placa-mãe que usamos aqui nesse setup. Essa aí no caso é um ASRock Z270 Game K4. Ele é um modelo para processadores com socket 1151. Ela suporta aí, na época no caso suportava 2 gerações de processadores. O que está usando atualmente é o i7-7700K, que na época era o processador top para quem era game, que nessa época aqui a Intel ainda estava começando a lançar o i9, que nessa época o i7 era a linha top para gamer. Então aqui nós podemos dizer que temos um setup desatualizado, não é atual. Exato, isso aqui é a geração 7, basicamente hoje já estamos indo para a 14ª geração, então temos aqui um processador no meio das gerações da Intel. Esse aqui é um 4/8, ou seja, ele é 4 núcleos e mais 4 threads extra, totalizando em 8 threads, que é para as vias de trabalho que o processador usa para ir e vir o tráfego de dados. Memória RAM e SSD, ambos da Corsair. Esse aqui no caso é uma versão de 32 GB, são 2 módulos de 16 GB cada, rodando de fábrica a 3.600 MHz. Esse aqui é a linha Vigence RGB Pro da Corsair, tem controle total pelo iQ, que pode controlar o RGB individual aqui da parte superior. E também mostra a temperatura também do módulo direto no iQ. Esse SSD M2... esse é o M2, a série MP510 da Corsair, de 480 GB. Originalmente ele pode atingir 3.480 MB de leitura e até 2.000 MB de gravação. E qual que é essa placa gráfica que nós estamos usando aqui, Joniel? Essa aqui é a versão RTX 3060 da MSI, o modelo Ventus 2X, que é a versão com apenas dois coolers, que existe a versão com 3 no caso. Em relação à refrigeração, mesmo com 2 é super eficiente, porque a 3060 ela não consome muita energia. Como pode ser visto aqui, o conector de energia dela é de apenas 8 pinos, o que indica que é uma placa que consome pouca energia. Qualquer placa que vem acima disso, aí já indica que consome um pouco mais de energia. Por ser uma RTX, é uma placa gráfica já um pouco atual. Exato, ela já tem o Ray Trace, que é aquela questão da configuração do traçado de luz, que é uma tecnologia que a NVIDIA criou. Assim, essa aqui é a RTX versão 12 GB, que hoje em dia no mercado foi lançada uma versão de 8 GB. Essa aqui é a versão completa. Aqui nós já falamos, temos um processador um pouco antigo, rodando com uma placa bem atual. Isso perde performance? Seria ideal colocar um setup aqui mais atual?
Em relação a isso, pode haver uma certa queda de performance se for jogos mais atuais, que utilizam as tecnologias mais atuais. Mas jogos da época dela pode ser controlado por ele tranquilamente, porque o clock desse processador ainda é alto. Ele chega a 4.4 GHz. Então consegue ser equivalente a um i5 hoje normalmente. Então não há diferença. Principalmente se você for rodar em 4K algum jogo, o que diferencia num 4K é a placa de vídeo. Falar aqui um pouco do eFlow. Nós usamos aqui tanto fãs da Corsair como o water cooler da Corsair. Esse aqui é o modelo H55 RGB, é um modelo de apenas uma fã, um radiador de 120mm. Para esse processador se mostrou eficiente, tanto que ele usava anteriormente um water cooler de 240mm, só que como era uma versão básica, deixava o processador instável e fazia com que a placa de vídeo trabalhasse rendendo menos. E isso, já voltando ao comentário a respeito de se influencia na performance, a refrigeração de um processador top tem de ser bem eficiente para poder deixar ele rodando ao máximo. Esse aqui, como a bomba dele roda mais de 3.000 RPM, ou seja, faz com que a água circule mais rápido entre o processador e o radiador, isso faz com que gere mais estabilidade para o processador. Lembrando aí que a gente tem vídeo no canal a respeito de toda a linha HRGB da Corsair. O H55, que é esse que vocês estão vendo, o H100 e o H150. Que são aí os modelos da Corsair básico, porque essa linha aqui ela não tem o controle pelo iQ. É um controle, no caso, que pode ser feito pelos 5 volts da placa-mãe. Ou pela controladora RGB, que a gente vai mostrar já do outro lado aqui do gabinete. Qual que é as fãs aqui? Aqui no caso está sendo usada a linha SP Elite. Essa aqui é a versão de 140mm e aqui na frente são 3 na versão de 120mm. O RGB dela, no caso, tem controle pelo iQ através do hub que será mostrado daqui a pouco. Em relação ao fluxo de ar, ele aqui no caso propôs colocou a configuração aqui do fluxo de ar totalmente positivo, que é fazendo com que tenha mais fãs jogando ar frio para dentro do gabinete do que tirando. Essas 3 aqui estão jogando ar frio para dentro do gabinete e essas 2 aqui também estão jogando ar frio para o gabinete. Ou seja, provoca uma pressão do ar, no caso, sair por todos os buracos que tem no gabinete. Porque essa fã aqui, que é a única que está jogando para fora, não dá conta do fluxo de ar. Então acaba saindo o ar para todos os lados. Mas, como tem os fios para poder pegar a poeira, acaba não, digamos assim, tendo um benefício de não entrar muita poeira no gabinete. Qual que é a velocidade dessas fãs aqui de 120mm? Esses modelos aí da Corsair pode atingir até 1500 RPM. E essas aqui, que é a versão de 14 cm, até 1200 RPM. Lembrando que ambas são a SP Elite da Corsair. Essa de 120mm e essa de 114, 140mm. Aqui está a lateral do gabinete. Aproveitar também para mostrar para vocês a parte de baixo dele. Ó. Ele tem aqui o filtro de poeira, semelhante àquele filtro de poeira da parte da frente, em nylon. Ele é removível para você limpar. E aqui nós temos a organização dos cabos. Aqui nós temos 2 hubs, certo, Joniel? Exato. Como esse gabinete, no caso... Aliás, como os hubs da Corsair só tem suporte para 6 fãs, e estão usando as 6 fãs, houve a necessidade de um segundo hub para controlar o RGB da bomba do water cooler aqui instalado, pois ele não tem controlador próprio. Esse gabinete aqui está instalado aqui uma fonte, uma Corsair HX750 com selo Platinum e com a garantia de 10 anos, e ela é uma fonte full modular. Esse gabinete tem aqui também um pequeno hub PWM que é para controlar a velocidade das fãs de acordo com a necessidade do processador. E esse outro hubzinho aí é um hub USB que serve para poder utilizar 2 hubs Corsair uma única USB da placa-mãe, que algumas vezes há limitações aí de USBs na placa-mãe, fazendo com que necessite de uma peça dessa para duplicar aí as USBs. Aqui nós temos os 2 conectores USB dos 2 hubs que saem dele. Esse cabo aqui é o conector USB. Eles iriam direto na placa-mãe, mas como não tem um espaço lá no teu conector na placa-mãe suficiente para isso, então eles vêm aqui nesse hub e aqui esse outro cabo USB vai lá para a placa-mãe. Em relação aos hubs, no caso, ele serve para controlar aí todo o RGB das fãs e da bomba diretamente pelo iQ. Aqui nós temos conectado apenas a bomba do H55 do water cooler, ficou ele separado aqui nesse hub. E aqui nós temos as fãs
SP Elite, tanto de 120 mm quanto a de 140 mm.